Bem, pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu vou resolver aqui agora dois exemplos, tá? Que veio questionamentos para mim referente às questões dos exercícios, tá? Então eu vou pegar e vou resolver esses dois exemplos que seguem a mesma linha de raciocínio dos exercícios colocados lá do grupo, tá? O exemplo 1 fala de uns números que eu tenho ali dispostos: 0, 1, 2, 5, 6, 8 e 9. Que é para mim montar números com 3 algarismos, certo? Então eu vou ter automaticamente uma centena, uma dezena e uma unidade. Porque se ele tem 3 algarismos, eu tenho essas definições. Se ele tivesse 4 algarismos, eu teria um milhar, uma centena, uma dezena e uma unidade. Bem, vamos começar então. Vamos pensar assim, ó. Eu sempre sugiro que se comece pela casa da unidade, tá? Então, quantos números eu tenho disponíveis aqui que eu possa usar na casa da unidade? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Beleza. Quantos números eu tenho agora disponíveis para usar na casa da dezena? 7 números também. E na casa da centena, quantos números eu tenho para utilizar? 7? Não 7, porque o 0, gente, ele não serve para ser colocado na casa da centena. Por exemplo, se eu escrever o número 011 ou 11, tem alguma diferença desses dois números aqui? Não tem diferença nenhuma. Logo, o 0 não tem valor nenhum, então eu não posso colocar 0 na minha primeira casa. Por exemplo, se fosse números com 2 algarismos, eu não poderia botar na casa da dezena, assim como eu não posso pôr na casa da centena neste caso. Então, eu elimino o 0 aqui, é como se ele não existisse, então eu tenho só 6 números disponíveis para utilizar na minha casa da centena. Tá, e agora, o que eu faço com esses números que eu tenho aqui? Bom, em primeiro lugar, tá? Para mim montar um número com 3 algarismos, eu preciso da centena e da dezena e da unidade. Eu não tenho opção de escolha, eu preciso destes 3 elementos. E quando eu não tenho opção de escolha, eu multiplico estes números entre si. Ou seja, e, tá? Tem um significado de multiplicação. E ou, quando eu tenho opção de escolha, é um somatório. Certo? Então, neste meu caso aqui, eu não tenho opção de escolha. Eu preciso destes 3 elementos para formar o meu número, tá? Então, fazendo assim, eu gosto de montar desse jeito. Eu sempre coloco aqui embaixo, no meu denominador, as minhas possibilidades, tá? Eu coloco no denominador, mas isso não quer dizer que você tenha que fazer da mesma forma. Eu gosto de colocar no denominador embaixo as possibilidades de escolha que eu tenho, certo? Fazendo essa multiplicação aqui, eu chego a um valor total de 294 possibilidades de montar, né, de números diferentes que eu vou ter com estes algarismos aqui ou com estes números aqui. Vamos fazer de conta que eu quero agora que vocês montem para mim números pares, tá? Que tá lá no exemplo B. Então, eu quero números pares. Quantos números pares eu posso montar com estes números ali com 3 algarismos? 3 algarismos. Eu vou ter novamente centena, dezena e unidade. Quantos números eu tenho disponíveis aqui em cima, ó? Certo? Para que tornem esse meu número par, tá? Bom, para começo de história, para mim identificar ou determinar que um número meu seja par, eu começo pela casa da unidade. Por quê? Porque para mim saber se ele é par, a unidade é que vai definir isso para mim, é que vai caracterizar esse número para mim. Então, eu vou olhar aqui em cima. Quantos números aqui eu tenho
aqui em cima, que me tornam, né, a possibilidade deste meu número aqui, na questão B, na letra B, ser par. Eu tenho o 0, eu tenho o 2, eu tenho o 6 e eu tenho o 8. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades de escolha. Eu posso escolher, o meu número pode terminar com 0, com 2, com 6 ou com 8. Ok, beleza. Então, eu usei aqui, vamos supor, essas 4 possibilidades. Quantos números eu tenho possibilidade de escolha na minha dezena? 7, certo? E na minha centena, 6. Por que 6? Porque na minha centena eu não posso usar o 0, certo? Se eu não posso usar o 0, quantos números sobraram ali, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso usar 0. Agora, aqui eu posso usar o 0 e aqui eu também poderia. Neste caso, eu estou falando de números pares, com estes números que eu forneci para vocês. Logo, para mim fazer isso daqui, eu preciso da centena e da dezena e da unidade. E quando eu preciso de tudo, eu multiplico. Eu efetuando essa multiplicação aqui, eu chego à conclusão de que 6 vezes 7 vezes 4 me dá 168 números diferentes que eu monto com estes números aqui. Agora, vamos supor que eu peço para vocês montar números com algarismos distintos, diferentes, certo? Com 3 dígitos também, com 3 algarismos também. Eu vou ter, de novo, uma centena, uma dezena e uma unidade. Então, vamos começar. Qualquer tipo de número, com esses números ali, desde que eles sejam distintos, ou seja, o que eu já utilizei eu não posso utilizar novamente, certo? Vamos começar aqui, então. Quantos números eu tenho para usar na casa da unidade dentro destes números que foram fornecidos para vocês? Vou botar eles aqui embaixo de novo. 0, 1, 2, 5, 6, 8 e 9. Eu tenho 7 números, ok? Vamos supor que aqui eu tenha usado o número 0 na casa da unidade. Quantos números me sobraram agora para mim colocar na dezena? 6. E quantos números me sobraram agora para mim colocar na centena? 5? Não, 5 não, porque o 0 eu não posso colocar aqui também. Então, eu preciso tirar desse 5 o 0, porque aqui eu poderia ter usado, não o 0, eu poderia ter usado o 9, certo? E se eu usei o 9 aqui eu não posso mais usar ele. Eu vou ter que usar os outros números. Então, se eu tirar o 9, quantos números sobraram aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 6. Eu usei o 0 agora, o 1, perdão. Usei o 1 aqui, tá? Quantos números me sobraram aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui o 0 não pode ser utilizado. Então, eu descarto o 0 também. Quantos números sobraram? 4. Logo, eu preciso disto e disto e disto. Fazendo essa multiplicação aqui, eu chego também a 168 números diferentes, distintos, ou seja, o que eu já utilizei eu não posso utilizar mais. Por exemplo, isso daqui, ó, esses números eu já usei, eu não posso usar de novo. Eu não posso usar agora, por exemplo, 126. Por quê? Porque eu já usei o 1 e o 2, então eu não posso usar. O que eu já usei, eu já usei. Eu não volto a utilizar novamente, ok? Exemplo 2, tá? O exemplo 2 fala de que Fabiano quer montar uma senha para o celular dele, para a segurança dele e tudo mais. E esta senha, ela deve conter 2 vogais, certo? 2 vogais e 2 dígitos. Ou seja, 2 números, ok? Então, ela vai ser composta por 4 elementos. Confere? Aqui eu tenho as vogais, porque tá dizendo que é por 2 vogais seguidas de 2 dígitos. E aqui vai ser os 2 números que eu vou pôr, ok?
Sei que todo mundo sabe, vai saber. Quantas vogais eu tenho lá? Vocês sabem. A, E, I, O, U. 5 vogais. Não fala que aqui é diferente, que é distinto, que é nada. Só fala em 5 vogais. Então, se aqui eu vou usar 5 vogais, aqui eu também vou. Tá, e agora, quantos números eu vou utilizar? Quem são esses números? Pessoal, toda vez que não é fornecido para vocês os números e fala que quantos algarismos eu posso montar com um sistema decimal e bababá, o meu sistema decimal, ele nada mais, nada menos é composto do que por todos os números que eu consiga formar todos os números imaginários dentro do meu sistema numérico, certo? Então, de 0 a 9, eu chamo de 0 a 9, eu chamo de sistema decimal, ok? Então, toda vez que não é especificado para vocês números, ó, tá vendo? Eu vou utilizar todos os números de 0 a 9, porque com estes números de 0 a 9 eu consigo formar qualquer outro número. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades e aqui eu tenho 10 possibilidades. E para mim montar esta senha, eu preciso das 2 vogais e dos 2 números. Tá escrito no enunciado. Então, eu preciso disto, e disto, e disto, e disto. Logo, eu multiplico estes números todos aqui embaixo, que vai dar 2.500. Sempre embaixo, tá? No denominador, que eu posso dizer que é denominador, entre aspas, eu coloco as possibilidades que eu tenho de escolha. Possibilidades de escolha, ok? É um critério, é um sistema que eu utilizo. Isso não é regra. Eu sempre gosto de trabalhar com os risquinhos, certo? Monte números com 4 algarismos, né? Com sistema decimal ímpar, certo? Quem é que é meu sistema decimal? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se este meu número aqui precisa ser ímpar, tá? Por onde eu vou começar? Pela unidade, porque é a unidade que vai determinar este número, para que este número seja ímpar para mim. Então, eu vou olhar lá no meu sistema decimal. Quantos números aqui me dão a possibilidade de escolha para caracterizar esse número ímpar? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Quantos números eu tenho para usar na casa da dezena? Aqui eu tenho a possibilidade de usar todos eles. Quantos números eu tenho aqui? 10. Na casa da centena, 10. E na casa da unidade, da casa do milhar, 9. Por quê? Porque o 0 não pode ir no milhar. O que eu faço entre esses números? Multiplico, porque para mim ter um número com 4 dígitos, eu preciso de todos estes elementos aqui. Eu preciso de todas essas casinhas. E no momento que eu precisar de todas elas, eu vou multiplicar elas entre elas. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estou à disposição. Beijo, até mais!